Muito bom. Apresentado, então, o nosso patrocinador do dia, ParkHelp, que de novo agradecemos. Vamos, então, para a nossa primeira palestra. Para essa palestra, a gente convidou o Ricardo, que é da Garagem Plan, e que eu peço para ele se apresentar. Muito obrigado, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Aurélio. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade aí. E vamos conversar um pouco sobre estacionamentos e garagens. Legal. Pode continuar, vamos lá. Não, então, só me apresentando, então, meu nome é Ricardo, sou sócio-diretor da Garagem Plan, né? Nossa empresa é especializada em projetos de estacionamentos e garagens. E acho que é de suma importância, né, poder falar um pouco de todo esse tema, né, principalmente com relação ao link que o tema dessa conversa de hoje, que é a importância de um projeto integrado desde sua concepção, com previsão no uso da tecnologia, tem com os projetos e as consultorias que a Garagem Plan presta. Né? Então, o objetivo dessa palestra, ele tem como principal foco poder aguçar, né, todos os tipos de empreendedores, né, com relação ao que o estacionamento e as garagens têm como importância, né, no seu negócio, né, de grande apoio ao seu negócio. E a gente utiliza com frequência algumas frases que são bastante significativas para nós, né, que trazem bastante clareza para essa questão. Uma delas é a garagem, que a garagem é a porta de entrada para o empreendimento, né, a gente utiliza muito isso. Outra, que a garagem pode ser o cartão de visita do seu empreendimento ou do seu negócio. E uma que é mais curta e que fala muito, né, que seria no inglês o no parking, no business, né, comentando que você não tem uma garagem, um estacionamento bem elaborado e bem funcional, o seu negócio ele não vai se desenvolver de maneira correta, né, e conforme esperado. Então, eu queria passar, a princípio, aqui um vídeo, né, que fala um pouco da nossa empresa e depois eu começo a conversar um pouco mais em detalhe. Valorize com inteligência e exclusividade seu empreendimento com os projetos de alto desempenho da Garagem Plan. É com esse pensamento que criamos projetos de espaços automotivos em que tudo, desde a funcionalidade até a acessibilidade, é projetado para entregar uma experiência única. Através de análises especializadas com propostas de arquitetura, estudamos a melhor combinação entre fluxos, disposição de vagas e sinalização para projetar layouts de garagens e áreas de veículos otimizados. Dê nova vida à porta de entrada do seu empreendimento. Garagem Plan. No parking, no business. Legal. Então, indo para o primeiro slide, esse slide ele mostra a nossa sede, né, o nosso escritório, que já tem seus 8 anos de história. A gente tem como principal objetivo cuidar muito dos detalhes que possam trazer a eficiência e a organização dos espaços que são destinados, né, ao armazenamento ou ao fluxo de veículos, né? Então, a gente preza muito por realizar entregas de qualidade, né, aos clientes e que demonstre um grande desempenho, né, no quesito parqueamento desses locais. Tá? Um pouquinho comentando sobre a logo, né, da Garagem Plan, que ela justamente, esse P vermelho, ela traz um pouco, né, do que é a organização das vagas. Então aqui a gente quis dar essa referência, né. A Garagem Plan, ela normalmente dá o pontapé inicial no desenvolvimento dos projetos, pensando exclusivamente no desenvolvimento dos fluxos, né, dos veículos. Independente de qual tipo esse empreendimento seja, qual uso ele tenha determinado para acontecer nele, nós damos essa ênfase para o fluxo, né, para depois, então, pensar nas demais áreas de apoio ou, porventura, se for o caso de grandes áreas, desenvolver o posicionamento das edificações
E, logicamente, depois disso, se, né, for o caso, nós desenvolvemos a arquitetura e, consequentemente, o acompanhamento de projetos complementares e de execução e acompanhamento de obra. Tá? O nosso atendimento já vem sendo nacional, né, depois desses 8 anos. A gente passou por um longo período, né, buscando inserir essa cultura nos nossos clientes, fazendo com que fosse entendido, né, a real importância de dar essa atenção e esse carinho para os espaços das garagens, né? Acaba sendo um local de suma importância, como eu comentei antes, né? Não só para um negócio, mas também para empreendimentos residenciais. Como eu comentei, é a porta de entrada do empreendimento, né? Então, o usuário ele acaba utilizando muito esse espaço e nada mais justo do que você dar essa ênfase, né, para os espaços. Então, embaixo aqui tem um edifício garagem protótipo que nós desenvolvemos, que foi um edifício que trouxe muito do que a gente usa hoje, que é a garagem de alto desempenho, né? Então, a gente desenvolveu ele, fazendo o máximo de aproveitamento de vaga por metro quadrado, ocupando ao máximo o espaço, procurou inserir uma modulação estrutural bastante otimizada, né? Disposição das vias, das rampas e dos fluxos de maneira bem eficiente, para que a gente pudesse, né, então entender o que seria um dos melhores dos mundos, né, para um tema do edifício garagem. Nesse segundo slide a gente entra um pouco nos números, né, gostaria de abranger um pouco essa questão antes de voltar, né, para a questão dos estacionamentos. Então, a gente trata aqui um pouco da desmistificação do papel dos automóveis a nível urbanístico, né? Então, segundo algumas pesquisas, né, por exemplo, que foi veiculada pelo Gaúcha Zero Hora, cerca de 30% dos veículos que estão circulando nas ruas estão procurando vagas públicas. E isso acaba gerando muito trânsito, né? Então, uma boa solução para isso seria fazer que esses veículos fossem direcionados para garagens, bolsões, no meio de quadras, ou mesmo para edifícios garagens. E isso poderia, né, acabar liberando um pouco desse espaço das vias públicas, né, fazendo com que se transformasse em áreas para o transporte público, ciclovias, calçadas, áreas para parklets, ou circulação de motos, fazendo com que tivesse uma maior fluidez no trânsito, né? Outra questão importante também e interessante é que, baseado também numa pesquisa feita pela Folha de São Paulo, que comprova que os automóveis ocupam cerca de 17 vezes mais espaço que os ônibus nas ruas, né? Ou seja, 48 pessoas dentro de 40 automóveis acabam por ocupar uma área de 840 metros quadrados, sendo que um ônibus ocupa apenas 50 metros quadrados. Né? Então, a gente, dentro dessas questões, né, mais a nível urbanístico, a gente vê que os estacionamentos e os edifícios, garagens, todas essas questões bem estruturadas e bem planejadas, elas podem trazer bastante benefícios para os centros urbanos. Os edifícios, garagens, eles acabam por ser um pilar da modalidade, de mobilidade, desculpe, e tem um papel fundamental para o urbanismo. Tá? Então, no próximo slide, que a gente fala também alguns números que são interessantes para a gente entender, é que as garagens acabam por se tornar uma ciência, né, dentro de toda essa questão, e que é uma ciência que não é muito simples como ela parece ser. Tá?
Então, entrando nesses números, da frota do Brasil hoje, até outubro de 2020, ela calculou mais ou menos 76,8 milhões de veículos, 57,7 milhões de automóveis e 23,6 milhões de motocicletas. Indo para o nosso estado aqui, o Paraná, até outubro de 2020, chegamos a 4,6 milhões de automóveis. Em época de volta às aulas, né, das escolas funcionando, cerca de 300 mil carros, isso a nível Paraná, 300 mil carros acabam voltando a circular pelas ruas. Então, é praticamente o município inteiro de Maringá voltando a circular nas ruas, somente com automóveis, gerando aí quase 7.800 quilômetros a mais de fila nas ruas, né? Vindo para Curitiba, né, que é a nossa cidade aqui, cerca de 12.800 vagas são destinadas ao STAR, que são as nossas vagas públicas, localizadas nas vias públicas, né? Aproximadamente 13 mil vagas de estacionamentos privados formais, 6 mil de estacionamentos informais e 15 mil vagas para shopping centers. Isso sem contar supermercados, farmácias, strip malls e estacionamentos públicos. Tá? Então, com esses números, né, sobre a mesa, a gente pode constatar que realmente é de suma importância que para as cidades os estacionamentos sejam realmente bem planejados, bem localizados, e que isso, logicamente, vai contribuir muito para os grandes centros urbanos. Indo para o próximo tema, já entrando um pouco, né, dentro da questão estacionamento, nós aqui na Garageplan, durante esse período aí de desenvolvimento da empresa, nós, logicamente, trabalhamos com diversos tipos de estacionamentos, né, e acabamos elencando e classificando essas gamas de estacionamento, né. Então, o primeiro deles que a gente classificou foi os estacionamentos de street, ou de rua, que são localizados em vias públicas e são posicionados estrategicamente próximo aos usos que demandam o maior número para o armazenamento de veículos. Então, estacionamentos dedicados, que são operações que atendem a um único uso ou tipologia, que seria, no caso, estacionamentos de indústrias, de empresas, universidades, hospitais. Estacionamentos adaptados, que são áreas de veículos cuja exploração e atividade rotativa acontece pontualmente, num único horário pico, né, deixando o espaço ocioso em outros momentos, que é no caso de restaurantes, academias, temos bastantes casos aqui. E o próximo seria estacionamentos complexos, áreas de armazenamento, que atendem a diversos usos e são polos geradores de tráfego. Seria o caso de shopping centers e empreendimentos de multiuso. Estacionamentos públicos, que são subsidiados pelo poder público e normalmente são isentos de tarifas, para parques, praças, né? E na sequência vem o Valet Park, estacionamento, que é uma operação com auxílio de manobristas, e o espaço do armazenamento ele pode, porventura, acontecer no mesmo local de entrega do veículo ou distante desse local de entrega. Aí vem também, né, uma questão que é bastante importante justamente para o tema de hoje, né, que é o uso da tecnologia. Então, os estacionamentos autônomos, né, temos bastante já variedades de estacionamentos totalmente automatizados no Brasil, né, e nessas imagens é um estacionamento lá de Florianópolis, do edifício garagem de Florianópolis, totalmente automatizado. E também uma questão que está sendo desenvolvida, né, por grandes montadoras aí, é a questão de aplicativos que auxiliem o estacionamento sem, né, o motorista, e isso pode ser adaptado em edifícios garagem ou estacionamentos convencionais,
né? É uma questão que ainda não chegou, mas que logo vai estar no nosso meio. Então, no próximo slide, a gente fala um pouco da consultoria técnica e os projetos de estacionamentos que a Garage Plan desenvolve. Estou comentando um pouco sobre esse faseamento da nossa atuação. A gente recebe os projetos e faz uma análise dele com relação aos riscos e oportunidades, né, que esse espaço apresente no momento de estar operando, estar desenvolvendo um fluxo interno. Logicamente que nunca que a gente pode tratar isso como um padrão. Os estacionamentos, eles acabam sendo bastante personalizados, porque dependem muito da região onde eles estejam inseridos e o uso que eles estejam atendendo, né? Trabalhamos muito com a otimização dos espaços, como eu comentei lá atrás na questão do edifício garagem, de procurar ocupar da melhor maneira possível a relação de vagas por metro quadrado, né, fazendo com que esse metro quadrado seja cada vez mais valorizado e evitando, logicamente, o desperdício dos espaços, né? Qualificação dos ambientes de maneira perceptível para o usuário. Então, tratar muito a questão do conforto estético, do conforto ergonômico do espaço, não só no momento em que esse usuário esteja conduzindo o veículo, mas também como pedestre, né? E questão da iluminação, você se sentir realmente confortável nesse espaço, não ter mais aquela percepção que a garagem é um espaço úmido, escuro e, de certa forma, abandonado, né? Então, como eu comentei, promoção de níveis de conforto, estética e segurança também, que aí existe a hierarquia, né, dos agentes que circulam nesse espaço, então trazer bastante segurança com relação à sinalização, principalmente do pedestre, né, na hora que ele estiver circulando pela garagem, e a valorização comercial das áreas construídas também. Então, essa é uma questão bastante importante, porque dependendo do uso do empreendimento onde essa garagem esteja inserida, é bastante importante que você faça que exista uma conexão, né, entre o espaço garagem e o uso que esse empreendimento esteja promovendo. Então, no próximo slide, nós tratamos um pouco também da consultoria do projeto conceitual, né? Como eu comentei, a gente faz aquela avaliação inicial e essa avaliação ela acaba entrando muito na questão dos pontos estruturais, dos posicionamentos de rampas, entender muito que é importante que haja essa compatibilização, né, no momento da conceituação do projeto. Então, que o lançamento dos pilares ele seja bastante otimizado com relação ao desenvolvimento dos fluxos e ao posicionamento do layout das vagas. Tá? Avaliação de circulações e rampas, como eu comentei, os fluxos de acesso a essas rampas que vão estar conectando os diversos pavimentos que essa garagem vem a ter, é muito importante para poder você fazer com que esse fluxo seja bastante dinâmico, né? E normalmente você não cause tráfego interno na garagem, né? Principalmente em horários picos. Avaliação das tipologias de vagas, né? Então você, dependendo do empreendimento, do uso que ele vai estar determinado, você vai ter diferentes tipos de tipologia. Lógico que as vagas normais, vagas PCD, vagas idosos ou gestantes, isso é uma questão, né, que precisa se atender à legislação ou realmente o interesse de você oferecer um conforto ao usuário, mas tem também a questão das tipologias dos usuários específicos para aquele uso, né? Então, veículos de apoio, áreas de carga e descarga, no caso de hospitais, ambulâncias, ou de indústrias, caminhões. Então, isso acaba variando muito e é muito importante você, né, entender como que acontece essa hierarquia na disposição dessas vagas, né?
Rotas de pedestre, não menos importante, porque o pedestre ele acaba por circular nas garagens tanto quanto os veículos, né? Os veículos eles circulam, estacionam e o pedestre, logicamente, com segurança e de maneira bem orientada, ele tem que saber chegar no local onde ele tem o objetivo de chegar. E também, não é menos importante, a avaliação das áreas de acesso, né? Que seriam os controles de acesso, cancelas, eclusas, portões. Então, é muito importante essa questão, porque você tem justamente nesse momento a divisão entre o espaço público, né, e o espaço semipúblico ou privado, né, e você tem que poder organizar muito essa entrada, né, prever muitas questões de áreas de acumulação, números de vias, né, que você vai estar promovendo, porque isso vai depender muito do porte do teu estacionamento e logicamente você entrar de maneira correta, né, especificando os equipamentos que vão ser utilizados, as cancelas, totens, câmeras, sensores de presença ou de massa metálica, né, tudo que venha a compor esses equipamentos, para você ter uma organização e um acompanhamento, né, de como é o fluxo, né, como que são as entradas desses veículos no teu estacionamento. Então, pode passar para o próximo slide. Aqui também falamos um pouco da conceituação, né, das nossas consultorias. Então, como eu comentei antes, a gente tem aquela avaliação das interferências estruturais. É muito importante a questão da compatibilização, né, das estruturas, avaliação das circulações de rampas. Peraí, só um minutinho aqui. Circulações de rampas, né, dando aquela ênfase para os adoçamentos. Simulações de manobras é uma questão que a gente utiliza muito, né, porque depois do dimensionamento dos espaços, né, entendendo bem como que os fluxos vão funcionar, não só na entrada, mas no desenvolvimento desses fluxos no interior da garagem, essas simulações elas acabam por ajudar e confirmar, né, que realmente esses espaços eles vão ser viáveis para o desenvolvimento da entrada dos automóveis e dos demais veículos, né? As simulações de novos layouts, onde a gente tem também a parte de tecnologia auxiliando isso, né, que seria a questão da aplicação de sistemas sinalizadores de vagas, que auxiliam muito, né, dependendo do porte do estacionamento, e isso traz um conforto gigantesco para o usuário, né? Quando ele chega no empreendimento, por exemplo, num shopping, o objetivo dele não é estar no estacionamento, o objetivo dele é ir para a loja ou ir para a praça de alimentação, né? E o estacionamento ele é um espaço onde ele tem que participar, ele tem que passar por esse espaço, e o quanto mais otimizado e mais rápido essa atuação aconteça, mais confortável o usuário vai se sentir para poder decidir que retornar realmente nesse empreendimento, né? Outra questão também, então, que já é bastante real, né, em diversos empreendimentos, é a questão da infraestrutura para o carregamento de veículos elétricos, né? Então, na questão de projeto, além de toda essa parte, né, de você entender o fluxo, a disposição das vagas, a gente já prevê, né, a infraestrutura para a instalação desses equipamentos. Uma grande questão, falando também dos sinalizadores de vagas, seria a questão dos painéis eletrônicos, né, que te avisam com relação ao número de vagas que tá livre em determinado pavimento. Então, questão dos fluxos de veículos, fluxos de pedestres,
que também tem a questão da aplicação dos QR Codes, né? Hoje todo mundo utiliza aplicativos, né? E para empreendimentos isso já é utilizado em alguns casos para você saber exatamente onde você estacionou o seu veículo, né? Então você tem determinados locais da garagem, esses QR Codes fixados em paredes para você poder, né, se localizar, saber te avisar onde você deixou. E a questão também de você já trazer algumas questões promocionais do empreendimento que ele queira já transmitir antes de o usuário entrar no estabelecimento, né? Como eu comentei antes, a questão dos controles de acesso também, com os sensores de presença, câmeras, bolsões de vagas e bicicletários, atendendo também o uso de aplicativos. Então isso é uma questão projetual que a gente utiliza muito, né? Não só para motos e bicicletas, mas também a questão de embarque e desembarque, né? Temos então Uber, 99, muitos aplicativos aí que são muito demandados, e essa área de embarque e desembarque nos empreendimentos ela tem sido muito utilizada. Então é uma questão bem importante para se dar atenção no momento do desenvolvimento. Áreas de apoio, isso é muito importante também, quando você tem uma operação de estacionamento sendo desenvolvida, sendo planejada, né, você entendendo muito bem como que vai funcionar a questão dos controles de acesso, né, tanto de entrada como saída, você colocar as áreas de escape, né, para eventualmente, quando eventualmente a cancela ela não funciona, você tem que voltar para validar o ticket. E também a questão dos equipamentos de apoio que não estariam, logicamente, dentro do estacionamento, mas nas áreas internas do estabelecimento, que seria para pagamentos dos tickets, e tem áreas de servidores, caixas assistidos, salas de câmera de videovigilância. Então, tem muitas áreas de apoio que são importantíssimas, né, que lá no momento do desenvolvimento do projeto já sejam previstas para que a operação tenha esses espaços suficientes para poderem, né, serem desenvolvidos. No próximo slide, então, a gente comenta um pouco também dessa conceituação, né, onde a gente aplica muito a questão do projeto de sinalização, tanto horizontal como vertical. Esse projeto de sinalização, ele muitas vezes é um resultado, não é simplesmente colocado ali uma faixa, ou uma seta, ou uma placa, eles não são inseridos assim de maneira aleatória. Ele muitas vezes é um resultado do estudo de compatibilização dos fluxos, né, de todos esses agentes que vão estar participando ali do espaço da garagem. Então, eles devem ser bastante pensados, né, e posicionados de maneira correta. Para daí, logicamente, a gente fazer um mapeamento dessa sinalização, tanto horizontal como vertical. Tá? Em seguida disso, né, vem a questão, então, da sinalização mais customizada, que entra um pouco na parte da comunicação visual e da customização das garagens. Então, aqui são alguns cases de projetos desenvolvidos por nós, né, que, logicamente, a gente procura trazer, como eu comentei antes, e linkar, né, o uso do empreendimento, né, para a garagem, fazer essa conexão e dar essa cara diferenciada que muitos empreendimentos hoje já têm implantado, que não é simplesmente, né, como a questão da sinalização, também você chegar e jogar uma cor ou jogar um elemento ali para ele simplesmente deixar a estética bonita. Lógico que a estética ela já fala muito, já dá uma cara muito, muito diferente, mas os elementos eles precisam ser bastante pensados, né, para você em alguns momentos chamar a atenção do condutor, e em outros momentos você não chamar a atenção do condutor para não distrair, logicamente, ele e você não causar sinistros ali no espaço da garagem. Isso, né, vem muito
na direção do que a gente, né, tem estudado e sugerido, né, nos projetos, com relação ao posicionamento de painéis publicitários, né? Então, tem vias que você tem que dar uma importância maior para o desenvolvimento do fluxo realmente, não chamar essa atenção do condutor, e outras que você pode realmente trazer alguma comunicação visual para poder, né, fazer alguma publicidade ou algum comunicado. Tá. Na sequência, então, a gente mostra alguns cases de projetos desenvolvidos aqui na empresa, né? Esse superior da direita é um edifício garagem de uma montadora no estado de São Paulo, que surgiu a demanda dessa montadora justamente para abrigar os veículos dos colaboradores, e nesse caso acabou-se trazendo, né, para poder viabilizar a questão desse edifício garagem, para viabilizar o investimento nele, de trazer outros usos que não fosse simplesmente para o armazenamento de carros, né? Então foi dado uma concepção de garage mall, né, de trazer uns outros usos para que não fosse simplesmente o de armazenar veículos. O da esquerda superior já entra na questão mais de logística, onde a gente trabalha com veículos de maior porte. Então, é uma área de armazenamento de uma transportadora, né? Então, os caminhões, eles acabam por ter um fluxo bem personalizado para eles. Quando eles entram, eles passam por lavagem, abastecimento, passam pela oficina e logo vão estacionar para no dia seguinte sair para fazer as suas atuações. Inferior esquerdo é um edifício garagem também de uma montadora, que justamente ele veio para atender uma demanda de armazenamento dos produtos, né, dos veículos que terminavam de ser fabricados, e aqui a gente, né, procurou então otimizar o espaço e concentrar uma grande quantidade de vagas. Do lado direito inferior é uma parada de caminhões em uma rodovia, né? Então também questão de abastecimento dos caminhões quando eles entram, oficinas, áreas para transportadoras e tudo mais, e ao mesmo tempo acontecendo na parte frontal do lote um strip mall e o atendimento para automóveis, né? Então é uma questão que a gente tem trabalhado bastante também e que tem sido bastante interessante. Nas imagens seguintes, né, essa primeira imagem de cima é esse mesmo strip mall que eu comentei há pouco. A imagem central, ela trata um pouco então dessa questão da comunicação visual, da sinalização e do tratamento, né, que você dá, não só estético, mas o funcional, e trazendo um pouco da sustentabilidade, né, para esses espaços. E na imagem de baixo, a questão mais da customização, né, trazendo então esse olhar mais estético, né, depois de todas as questões funcionais e né, da garagem, a gente trouxe nessa questão estética que ficou bastante interessante. E na imagem seguinte também, então, são 3 imagens que falam um pouco também dessa customização, né, procurando sempre se adaptar ao uso do empreendimento, trazer alguns outros usos, que seria a questão de você implantar um lavacar, como é na imagem da direita superior, e na imagem esquerda superior é justamente o empreendimento que a gente tratou desde o início e estamos concluindo a execução dele agora. A gente fez toda a questão do master plan, né, desenvolvendo os fluxos dos veículos, de todos os agentes que trariam
trabalhando nessa indústria. E dentro desse master plan, nós fizemos o posicionamento do edifício administrativo e depois disso desenvolvemos os projetos arquitetônicos, o acompanhamento dos complementares e agora estamos concluindo o gerenciamento e acompanhamento da execução das obras, tanto do edifício como das pavimentações. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de poder comentar um pouco sobre as atuações da Garage Plan, de todos os tipos de projeto e essa gama gigantesca que o tema estacionamentos e garagens tem a oferecer. E fico à disposição para qualquer comentário, qualquer pergunta. E obrigado novamente, Wellington, Fernando e Aurélio. Muito bom, Ricardo. Nós aqui agradecemos. A tua palestra foi bem adequada. Fernando, você quer fazer algum comentário? Está com o microfone desligado, Fernando. Só reforçar a necessidade de que se contrate especialistas para as garagens. Por que essas imagens tão funcionais e tão bonitas não são vistas na maioria das nossas garagens? Porque, infelizmente, esses projetos foram relegados a segundo plano. Você, na hora de contratar, de fazer o estacionamento, você pegou simplesmente a planta e definiu a quantidade de vagas, muitas vezes para atender apenas a parte legal do município, sem preocupar com cliente pedestre, com usos, com tudo mais. Então, essas imagens, infelizmente, são minorias nos nossos projetos. Quem visita shoppings, inclusive, e tal, dificilmente vão ver garagem toda hora com essa qualidade. E perde o empreendimento. Por quê? Você não pode, numa garagem comum como você tem hoje, ter ganho para os painéis publicitários. O cara não quer nem investir em fazer propaganda numa garagem feia. Você não tem a garagem preparada para outros usos. Então, dificilmente alguém vai botar um quiosque para chaveiro ou para qualquer outra finalidade numa garagem feia como são as maiorias. Então, é só reforçar a necessidade que nós temos de realmente mudar essa cultura de que garagem pode ser feito por qualquer um. Muito bom. As outras questões que vieram, na medida que foram que os nossos ouvintes fizeram, nós estamos reunindo, compilando aqui. Se você tiver alguma questão que ainda não colocou, use o nosso chat ou o e-mail que está lá, para a gente poder, então, fazer reunir todas as questões e poder mandar para o Ricardo para ele responder posteriormente. Muito bom. Com isso, a gente fecha essa palestra. Essa palestra teve com o patrocínio da C3PMR, que vai apresentar o seu vídeo lá na sequência, e 10 horas a gente volta com a segunda palestra do dia. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos os que nos ouviram. Obrigado, bom dia.